Uma globalização perversa. Introdução. Os últimos anos do século XX testemunharam grandes mudanças em toda a face da Terra. O mundo tornara-se unificado em virtude das novas condições técnicas, bases sólidas para a ação humana mundializada. Esta, entretanto, impõe-se à maior parte da humanidade como uma globalização perversa. Consideramos, em primeiro lugar, a emergência de uma dupla tirania, a do dinheiro e a da informação, intimamente relacionadas. Ambas, juntas, fornecem as bases do sistema ideológico que legitima as ações mais características da época e, ao mesmo tempo, buscam formar, segundo um novo ethos, as relações sociais e interpessoais, influenciando o caráter das pessoas. A competitividade sugerida pela produção e pelo consumo é a fonte de novos totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à confusão dos espíritos que se instala. Tem as mesmas origens a produção, na base, mesma vida social de uma violência estrutural, facilmente visível nas formas de agir dos estados, das empresas e dos indivíduos. A perversidade sistêmica é um dos seus corolários. Dentro desse quadro, as pessoas sentem-se desamparadas, o que também constitui uma incitação a que adotem em seus comportamentos ordinários práticas que alguns decênios atrás eram moralmente condenadas. Há um verdadeiro retrocesso quanto à noção de bem público e de solidariedade, do qual é emblemático o encolhimento das funções sociais e políticas do Estado, com a ampliação da pobreza e os crescentes agravos à soberania, enquanto se amplia o papel político das empresas na regulação da vida social. A tirania da informação e do dinheiro e o atual sistema ideológico. Entre os fatores constitutivos da globalização, em seu caráter perverso atual, encontram-se a forma como a informação é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro em estado puro como motor da vida econômica e social. São duas violências centrais, alicerces do sistema ideológico que justifica as ações hegemônicas e leva ao império das fabulações, às percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo, base dos novos totalitarismos, isto é, dos globalitarismos a que estamos assistindo. A violência da informação. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. Conforme já vimos, as novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetivos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares. Essas técnicas de informação, por enquanto, são apropriadas por alguns estados e por algumas empresas, aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja porque lhe escapa a possibilidade de controle. O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada, que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso é tanto mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível, mas na medida em que o que chega às pessoas, como também às empresas e instituições hegemonizadas, é já o resultado de uma manipulação.
Tal informação se apresenta como ideologia. O fato de que, no mundo de hoje, o discurso antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das ações humanas, sejam elas a técnica, a produção, o consumo, o poder, explica o porquê da presença generalizada do ideológico em todos esses pontos. Não é de estranhar depois que a realidade e ideologias se confundam na apreciação do homem comum, sobretudo porque a ideologia se insere nos objetos e apresenta-se como coisa. Estamos diante de um novo encantamento do mundo, no qual o discurso e a retórica são o princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação são insidiosos, já que a informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca instruir e um outro pelo qual ela busca convencer. Este é o trabalho da publicidade. Se a informação tem, hoje, essas duas caras, a cara de convencer se torna muito mais presente na medida em que a publicidade se transformou em algo que antecipa a produção. Brigando pela sobrevivência e hegemonia em função da competitividade, as empresas não podem existir sem publicidade, que se tornou o nervo do comércio. Há uma relação carnal entre o mundo da produção da notícia e o mundo da produção das coisas e das normas. A publicidade tem hoje uma penetração muito grande em todas as atividades. Antes, havia uma incompatibilidade ética entre anunciar e exercer certas atividades, como na profissão médica ou na educação. Hoje propaga-se tudo e a própria política é, em grande parte, subordinada às suas regras. As mídias nacionais se globalizam, não apenas pela chatice e mesmice das fotografias e dos títulos, mas pelos protagonistas mais presentes. Falsificam-se os eventos, já que não é propriamente o fato o que a mídia nos dá, mas uma interpretação, isso é, a notícia. Pierre Nora, em um bonito texto cujo título é O Retorno do Fato, em História Novos Problemas, 1974, lembra que, na aldeia, o testemunho das pessoas que veiculam o que aconteceu pode ser cortejado com o testemunho do vizinho. Numa sociedade complexa como a nossa, somente vamos saber o que houve na rua ao lado 2 dias depois, mediante uma interpretação marcada pelos rumores, visões, preconceitos e interesses das agências. O evento já é entregue maquiado ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, e é também por isso que se produzem no mundo de hoje simultaneamente fábulas e mitos. Fábulas. Uma dessas fabulações é a tão repetida ideia global, Otávio Yanni, Teorias da Globalização, 1996. O fato de que a comunicação se tornou possível à escala do planeta, deixando saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar. Permitiu que fosse cunhada essa expressão, quando, na verdade, ao contrário do que se dá nas verdadeiras aldeias, é frequentemente mais fácil comunicar com quem está longe do que com o vizinho. Quando essa comunicação se faz, na realidade, ela se dá com a intermediação de objetos. A informação sobre o que acontece não vem da interação entre as pessoas, mas do que é veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão interesseira, dos fatos. Um outro mito é do espaço-tempo contraídos graças outra vez aos prodígios da velocidade. Só que a velocidade apenas está ao alcance de um número limitado de pessoas, de tal forma que, segundo as possibilidades de cada um, as distâncias têm significações e efeitos diversos, e o uso do mesmo relógio não permite igual economia de tempo. A aldeia global, tanto quanto espaço-tempo contraído, permitiram imaginar a realização do sonho de um mundo só, já que, pelas mãos do mercado global, coisas, relações, dinheiros, gostos largamente se difundem por todos os continentes, raças, línguas, religiões, como se as particularidades tecidas ao longo de séculos houvessem sido todas esgarçadas.
Tudo seria conduzido e, ao mesmo tempo, homogeneizado pelo mercado global regulador. Será, todavia, esse mercado regulador? Será ele global? O fato é que apenas 3 praças, Nova York, Londres e Tóquio, concentram mais de metade de todas as transações e ações. As empresas transnacionais são responsáveis pela maior parte do comércio dito mundial. Os 47 países menos avançados representam juntos apenas 0,3% do comércio mundial, em lugar dos 2,3% em 1960. Enquanto 40% do comércio dos Estados Unidos ocorre no interior das empresas. N. Chomsky, Folha de São Paulo, 25 de abril de 1993. Fala-se também de uma humanidade desterritorializada, uma de suas características sendo o desfalecimento das fronteiras como imperativo da globalização. E a essa ideia dever-se-ia uma outra, a da existência, já agora, de uma cidadania universal. De fato, as fronteiras mudaram de significação, mas nunca estiveram tão vivas, na medida em que o próprio exercício das atividades globalizadas não prescinde de uma ação governamental capaz de torná-las efetivas dentro de um território. A humanidade desterritorializada é apenas um mito. Por outro lado, o exercício da cidadania mesmo se avança à noção de moralidade internacional. É ainda um fato que depende da presença e da ação dos Estados nacionais. Esse mundo como fábula é alimentado por outros ingredientes, entre os quais a politização das estatísticas, a começar pela forma pelo qual é feita a comparação da riqueza entre as nações. No fundo, nas condições atuais, o chamado Produto Nacional Bruto é apenas um nome fantasia do que poderíamos chamar de produto global, já que as quantidades que entram nessa contabilidade são aquelas que se referem às operações que caracterizam a própria globalização. Afirma-se também que a morte do Estado melhoraria a vida dos homens e a saúde das empresas, na medida em que permitiria a ampliação da liberdade de produzir, consumir e viver. Tal neoliberalismo seria o fundamento da democracia. Observando o funcionamento concreto da sociedade econômica e da sociedade civil, não é difícil constatar que são cada vez menor número as empresas que se beneficiam desse desmaio do Estado, enquanto a desigualdade entre os indivíduos aumenta. Sem essas fábulas e mitos, este período histórico não existiria como é. Também não seria possível a violência do dinheiro. Este só se torna violento e tirânico porque é servido pela violência da informação. Esta se prevalece do fato de que, no fim do século XX, a linguagem ganha autonomia, constituindo sua própria lei. Isso facilita a entronização de um subsistema ideológico sem o qual a globalização em sua forma atual não se explicaria. Sem essas fábulas e mitos, este período histórico não existiria como é. Também não seria possível a violência do dinheiro. Este só se torna violento e tirânico porque é servido pela violência da informação. Esta se prevalece do fato de que, no fim do século XX, a linguagem ganha autonomia, constituindo sua própria lei. Isso facilita a entronização de um subsistema ideológico sem o qual a globalização em sua forma atual não se explicaria. A violência do dinheiro. A internacionalização do capital financeiro amplia-se recentemente por várias razões. Na fase histórica atual, as megafirmas devem obrigatoriamente preocupar-se com o uso financeiro do dinheiro que obtêm. As grandes empresas são, quase que compulsoriamente, ladeadas por grandes empresas financeiras. Essas empresas financeiras das multinacionais utilizam em grande parte a poupança dos países em que se encontram. Quando uma firma de qualquer outro país se instala num país C ou D, as poupanças internas passam a participar da lógica financeira e do trabalho financeiro dessa multinacional. Quando expatriado, esse dinheiro pode regressar ao país de origem na forma de crédito e de dívida. Quer dizer,
por intermédio das grandes empresas globais. O que seria poupança interna transforma-se em poupança externa, pela qual os países recipiendários devem pagar juros extorsivos. O que sai do país como royalties, inteligência comprada, pagamento de serviços ou remessa de lucros, volta como crédito e dívida. A aceitação de um modelo econômico em que o pagamento da dívida é prioritário implica a aceitação da lógica desse dinheiro. Nas condições atuais de economia internacional, o financeiro ganha uma espécie de autonomia. Por isso, a relação entre a finança e a produção, entre o que agora se chama economia real e o mundo da finança, dá lugar àquilo que Marx chamava de loucura especulativa, fundada no papel do dinheiro em estado puro. Este se torna o centro do mundo. É o dinheiro como simplesmente dinheiro, recriando seu fetichismo pela ideologia. O sistema financeiro descobre fórmulas imaginosas, inventa sempre novos instrumentos, multiplica o que chama de derivativos, que são formas sempre renovadas de oferta dessa mercadoria aos especuladores. O resultado é a especulação exponencial, assim redefinida. Vai se tornar algo indispensável, intrínseco ao sistema, graças aos processos técnicos da nossa época. É o tempo real que vai permitir a rapidez das operações e a volatilidade dos assets. E a finança move a economia e a deforma, levando seus tentáculos a todos os aspectos da vida. Por isso, é lícito falar de tirania do dinheiro. Se o dinheiro em estado puro se tornou despótico, isso também se deve ao fato de que tudo se torna valor de troca. A monetarização da vida cotidiana ganhou no mundo inteiro um enorme terreno nos últimos 25 anos. Essa presença do dinheiro em toda parte acaba por constituir um dado ameaçador da nossa existência cotidiana. As percepções fragmentadas e o discurso único do mundo. É a partir dessa generalização e dessa coisificação da ideologia que, de um lado, se multiplicam as percepções fragmentadas, e de outro, pode estabelecer-se um discurso único do mundo com implicações na produção econômica e nas visões da história contemporânea, na cultura de massa e no mercado global. As bases materiais históricas dessa mitificação estão na realidade da técnica atual. A técnica apresenta-se ao homem comum como um mistério e uma banalidade. De fato, a técnica é mais aceita que compreendida. Tudo como parece dela depender, ela se apresenta como uma necessidade universal, uma presença indiscutível, dotada de uma força quase divina, à qual homens acabam se rendendo sem buscar entendê-la. É um fato comum no cotidiano de todos, por conseguinte, uma banalidade, mas seus fundamentos e seu alcance escapam à percepção imediata. Daí seu mistério. Tais características alimentam seu imaginário alicerçado nas suas relações com a ciência, na exigência da racionalidade, no absolutismo com que, a serviço do mercado, conforma os comportamentos, tudo isso fazendo crer na sua inevitabilidade. Quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual globalização, aponta-nos para formas de relações econômicas implacáveis, que não aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os autores são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema como um todo. É uma forma de totalitarismo muito forte e insidiosa, porque se baseia em noções que parecem centrais à própria ideia da democracia, liberdade de opinião, de imprensa, tolerância, utilizadas exatamente para suprir a possibilidade de conhecimento do que é o mundo e o que são os países e os lugares.
competitividade, consumo, confusão dos espíritos, globalitarismo. Nesse mundo globalizado, a competitividade, o consumo, a confusão dos espíritos constituem baluartes do presente estado de coisas. A competitividade comanda nossas formas de ação. O consumo comanda nossas formas de inação. E a confusão desses espíritos impede nosso entendimento do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos. A competitividade, a ausência de compaixão. Nos últimos 5 séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. Agora, a competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é mais velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo custo, que vencer o outro, esmagando-o para tomar seu lugar. Os últimos anos do século XX foram emblemáticos porque neles se realizaram grandes concentrações, grandes fusões, tanto na órbita da produção como na das finanças e da informação. Esse movimento marca um ápice do sistema capitalista, mas é também indicador de seu paradoxismo, já que a identidade dos atores, até então mais ou menos visível, agora finalmente aparece aos olhos de todos. Essa guerra com a norma justifica toda forma de apelo à força, a que assistimos em diversos países. Um apelo não dissimulado, utilizado para dirimir os conflitos e consequências dessa ética da competitividade que caracteriza nosso tempo. Ora, é isso também que justifica os individualismos arrebatadores e possessivos, individualismos na vida econômica, a maneira como as empresas batalham umas com as outras, individualismos na ordem política, a maneira como os partidos frequentemente abandonam a ideia de política para se tornarem simplesmente eleitoreiros, individualismos na ordem do território, as cidades brigando umas com as outras em regiões, reclamando soluções particularistas. Também na ordem social e individual, são individualismos arrebatadores e possessivos que acabam de constituir o outro como coisa. Comportamentos que justificam todo o desrespeito às pessoas são, afinal, uma das bases da sociabilidade atual. Aliás, a maneira como as classes médias no Brasil se constituíram entroniza a lógica dos instrumentos em lugar da lógica das finalidades e convoca os pragmatismos a se tornarem triunfantes. Para tudo, também contribui a perda de influência da filosofia na formulação das ciências sociais, cuja interdisciplinaridade acaba por buscar inspiração na economia. Daí o empobrecimento das ciências humanas e a consequente dificuldade para interpretar o que vai pelo mundo, já que a ciência econômica se torna cada vez mais uma disciplina da administração das coisas ao serviço de um sistema ideológico. É assim que se implantam novas concepções sobre o valor a atribuir a cada objeto, a cada indivíduo, a cada relação, cada lugar, legitimando novas modalidades, novas regras da produção e do consumo, e novas formas financeiras e da contabilidade nacional. Esta, aliás, se reduz a ser apenas um nome fantasia de uma suposta contabilidade global, algo que inexiste de fato, mas é tomado como parâmetro. Esta é uma das bases do subsistema ideológico que comanda outros subsistemas da vida social, formando uma constelação que tanto orienta e dirige a produção da economia, como também a produção da vida. Essa nova lei do valor, que é uma lei ideológica do valor, é filha direta da competitividade e acaba por ser responsável também pelo abandono da noção e do fato da solidariedade. Daí as fragmentações resultantes, daí a ampliação do desemprego, daí o abandono da educação, daí o desapreço à saúde como um bem individual e social inalienável. Daí todas as formas perversas de sociabilidade que já existem ou se estão preparando neste país para fazer dele ainda mais um país fragmentado, cujas diversas parcelas
de modo a assegurar sua sobrevivência imediata, serão jogadas umas contra as outras e convidadas a uma batalha sem quartel. O consumo e o seu despotismo. Também o consumo muda de figura ao longo do tempo. Falava-se antes de autonomia da produção para significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção, mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede a produção dos bens e dos serviços. Então, na cadeia causal, a chamada autonomia da produção cede lugar ao despotismo do consumo. Daí o império da informação e da publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de publicidade, mas todas as coisas no comércio acabam por ter essa composição. Publicidade mais materialidade, publicidade mais serviços, e esse é o caso de tantas mercadorias cuja circulação é fundada numa propaganda insistente e frequentemente enganosa. Há toda essa maneira de organizar o consumo para permitir em seguida a organização da produção. Tais operações podem tornar-se simultâneas diante do tempo do relógio, mas do ponto de vista da lógica, é a produção da informação e da publicidade que precede. Desse modo, vivemos cercados por todos os lados por esse sistema ideológico, tecido ao redor do consumo e da informação ideologizados. Esse consumo ideologizado e essa informação ideologizada acabam por ser o motor de ações públicas e privadas. Esse par é ao mesmo tempo fortíssimo e fragilíssimo. De um lado é muito forte pela sua eficácia atual sobre a produção e o consumo, mas de outro lado ele é muito fraco, muito débil, desde que encontremos a maneira de defini-lo como um dado de sistema mais amplo. O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de mobilismos. Ele é também um veículo de narcisismos por meio dos seus estímulos estéticos, morais e sociais, e aparece como o grande fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda a gente. Por isso, o entendimento do que é o mundo passa pelo consumo e pela competitividade, ambos fundados no mesmo sistema da ideologia. Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. É certo que no Brasil tal oposição é menos sentida, porque em nosso país jamais houve figura do cidadão. As classes chamadas superiores, incluindo as classes médias, jamais quiseram ser cidadãs. Os pobres jamais puderam ser cidadãos. As classes médias foram condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos. E isso é um dado essencial do entendimento do Brasil, de como os partidos se organizam e funcionam, de como a política se dá, de como a política se move. É daí também as camadas intelectuais têm responsabilidade, porque transladaram, sem maior imaginação e originalidade, a condição da classe média europeia, lutando pela ampliação dos direitos políticos, econômicos e sociais para o caso brasileiro e atribuindo assim por equívoco à classe média brasileira um papel de modernização e de progresso que, pela sua própria Constituição, ela não poderia ter. A informação totalitária e a confusão dos espíritos. Tudo isso se deve, em grande parte, ao fato de que o fim do século XX erigiu como um dado central do seu funcionamento o despotismo da informação, relacionado em certa medida com o próprio nível alcançado pelo desenvolvimento da técnica atual, tão necessitada de um discurso. Como as atividades hegemônicas são, hoje, todas elas fundadas nessa técnica, o discurso aparece como algo capital na produção da existência de todos. Essa imprescindibilidade de um discurso que antecede a tudo, a começar pela própria técnica, a produção, o consumo e o poder,
abre a porta à ideologia. Antes, era corrente discutir-se a respeito da oposição entre o que era real e o que não era, entre o erro e o acerto, o erro e a verdade, a essência e a aparência. Hoje essa discussão talvez não tenha sequer cabimento, porque a ideologia se torna real e está presente como realidades, sobretudo por meio dos objetos. Os objetos são coisas, são reais. Eles se apresentam diante de nós não apenas como um discurso, mas como um discurso ideológico que nos convoca, malgrado nós, a uma forma de comportamento. E esse império dos objetos tem um papel relevante na produção desse novo homem apequenado que estamos todos ameaçados de ser. Até a Segunda Guerra Mundial, tínhamos em torno de nós alguns objetos, os quais comandávamos. Hoje, meio século depois, o que há em torno é uma multidão de objetos, todos ou quase todos querendo nos comandar. Uma das grandes diferenças entre o mundo de há 50 anos e o mundo de agora é esse papel de comando atribuído aos objetos. E são objetos carregando uma ideologia que lhes é entregue pelos homens do marketing e do design a serviço do mercado. Do imperialismo ao mundo de hoje. O capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta, mas apenas obteve uma unificação relativa, aprofundada sob o capitalismo monopolista graças aos progressos técnicos alcançados nos últimos 2 séculos e possibilitando uma transição para a situação atual de neoliberalismo. Agora se pode, de alguma forma, falar numa vontade de unificação absoluta, alicerçada na tirania do dinheiro e da informação, produzindo em toda parte situações nas quais tudo, isto é, coisas, homens, ideias, comportamentos, relações, lugares, é atingido. Em cada um desses momentos são diferentes as relações entre o indivíduo e a sociedade, entre o mercado e a solidariedade. Até recentemente havia a busca de um relativo reforço mútuo das ideias e da realidade de autonomia individual, com a vontade de produção de indivíduos fortes e de cidadãos, e da ideia e da realidade de uma sociedade solidária, com o Estado crescentemente empenhado em exercer uma regulação redistributiva. As situações eram diferentes segundo os continentes e países, e, se o quadro acima referido não constituía uma realidade completa, essa era uma aspiração generalizada. Ao longo da história passada do capitalismo, paralelamente à evolução das técnicas, ideias morais e filosóficas se difundem, assim como sua realização política e jurídica, de modo que os costumes, as leis, os regulamentos, as instituições jurídicas e estatais buscavam realizar ao mesmo tempo mais controle social e também mais controle sobre as ações individuais, limitando a ação daqueles vetores que, deixados sozinhos, levariam à eclosão de egoísmos, o exercício da força bruta e a desníveis sociais cada vez mais agudos. Na fase atual de globalização, o uso das técnicas conhece uma importante mudança qualitativa e quantitativa. Passamos de um uso imperialista que era também um uso desigual e combinado, segundo os continentes e lugares, a uma presença obrigatória em todos os países dos sistemas técnicos hegemônicos graças ao papel unificador das técnicas da informação. O uso imperialista das técnicas permitia, pela via da política, uma certa convivência de níveis diferentes de formas de técnicas e de formas organizacionais nos diversos impérios. Tal situação permanece praticamente por um século, sem que as diferenças de poder entre os impérios fosse causa de conflitos duráveis entre eles e perto deles. O próprio imperialismo era diferencial, tal característica sendo consequência da subordinação do mercado à política, seja a política internacional, seja a política interior, a cada país ou a cada conjunto imperial. Com a globalização, as técnicas se tornaram mais eficazes. Sua presença se confunde com um ecúmeno,
Seu encadeamento praticamente espontâneo se reforça e, ao mesmo tempo, o seu uso escapa, sob muitos aspectos, ao domínio da política e se torna subordinado ao mercado. Globalitarismos e totalitarismos. Como as técnicas hegemônicas atuais são, todas elas, filhas da ciência, e como sua utilização se dá ao serviço do mercado, esse amálgama produz um ideário da técnica e do mercado que é santificado pela ciência, considerada ela própria infalível. Essa, aliás, é uma das fontes de poder do pensamento único. Tudo que é feito pela mão dos vetores fundamentais da globalização parte das ideias científicas indispensáveis à produção, aliás, acelerada de novas realidades, de tal modo que as ações assim criadas se impõem como soluções únicas. Nas condições atuais, a ideologia é reforçada de uma forma que seria impossível há um quarto de século, já que, primeiro, as ideias e, sobretudo, as ideologias se transformaram em situações, enquanto as situações se tornaram em si mesmas ideias, ideias do que fazer, ideologias e impregnam de volta a ciência que santifica as ideologias e legitima as ações. Uma ciência cada vez mais redutora e reduzida, mais distante da busca da verdade. Desse conjunto de variáveis decorrem também outras condições da vida contemporânea, fundadas na matematização da existência, carregando consigo uma crescente sedução pelos números, um uso mágico das estatísticas. É também a partir desse quadro que se pode interpretar a serialização do que falava Sartre em Questions de méthode critique de la raison de la tétique, 1960. Em tais condições, instalam-se a competitividade, o salve-se quem puder, a volta ao canibalismo e a supressão da solidariedade, acumulando dificuldades para um convívio saudável e para o exercício da democracia. Enquanto esta é reduzida a uma democracia de mercado e amesquinhada como eleitoralismo, isso é, consumo de eleições. As pesquisas perfilam-se como um aferidor quantitativo da opinião, da qual acaba de ser uma das formadoras, levando tudo isso ao empobrecimento do debate de ideias e à própria morte como regra de vida mediante a exacerbação do consumo, dos narcisismos, do imediatismo, do egoísmo, do abandono da solidariedade como implantação galopante de uma ética pragmática e individualista. É dessa forma que a sociedade e os indivíduos aceitam dar adeus à generosidade, à solidariedade e à emoção com a entronização do reino do cálculo, a partir do cálculo econômico e da competitividade. São todas essas condições para a difusão de um pensamento e de uma prática totalitárias. Esses totalitarismos se dão na esfera do trabalho, como, por exemplo, no mundo agrícola modernizado, onde os atores subalternizados convivem, como num exército, submetidos a uma disciplina militar. O totalitarismo não é, porém, limitado à esfera do trabalho, escorrendo para a esfera da política e das relações interpessoais, invadindo o próprio mundo da pesquisa e do ensino universitário, mediante um cerco às ideias cada vez menos dissimulado. Cabe-nos mesmo indagar diante dessas novas realidades sobre a pertinência da presente utilização de concepções já ultrapassadas, de democracia, opinião pública, cidadania, conceitos que necessitam urgente revisão, sobretudo nos lugares onde essas categorias nunca foram claramente definidas nem totalmente exercitadas. Nossa grande tarefa hoje é a elaboração de um novo discurso capaz de desmitificar a competitividade e o consumo e atenuar, se não desmanchar, a confusão dos espíritos. A violência estrutural e a perversidade sistêmica. Fala-se hoje muito em violência e é geralmente admitido que é quase um estado, uma situação característica do nosso tempo. Todavia, dentre as violências do que se fala, a maior parte é sobretudo formada de violências funcionais derivadas,
enquanto a atenção é menos voltada para o que preferimos chamar de violência estrutural, que está na base da produção das outras e constitui a violência central original. Por isso, acabamos por apenas condenar as violências periféricas particulares. A nosso ver, a violência estrutural resulta da presença e das manifestações conjuntas, nessa era da globalização, do dinheiro em estado puro, da competitividade em estado puro e da potência em estado puro, cuja associação conduz à emergência de novos totalitarismos e permite pensar que vivemos numa época de globalitarismo muito mais do que de globalização. Paralelamente, evoluímos de situações em que as perversidades se manifestavam de forma isolada para uma situação na qual se instala em um sistema de perversidade que, ao mesmo tempo, é resultado e causa da legitimação do dinheiro em estado puro, da competitividade em estado puro e da potência em estado puro, consagrando, afinal, o fim da ética e o fim da política. O dinheiro em estado puro. Com a globalização, impõe-se uma nova noção de riqueza, da prosperidade e equilíbrio macroeconômico, conceitos fundados no dinheiro em estado puro e aos quais todas as economias nacionais são chamadas a se adaptar. A noção e a realidade da dívida internacional também derivam dessa mesma ideologia. O consumo, tornado um denominador comum para todos os indivíduos, atribui um papel central ao dinheiro nas suas diferentes manifestações. Juntos, o dinheiro e o consumo aparecem como reguladores da vida individual. O novo dinheiro torna-se onipresente. Fundado numa ideologia, esse dinheiro sem medida se torna a medida geral, reforçando a vocação para considerar a acumulação como uma meta em si mesma. Na realidade, o resultado dessa busca tanto pode levar à acumulação para alguns como ao endividamento para a maioria. Nessas condições, firma-se um círculo vicioso dentro do qual o medo e o desamparo se criam mutuamente, e a busca desenfreada do dinheiro tanto é uma causa como uma consequência do desamparo e do medo. O resultado objetivo é a necessidade real ou imaginada de buscar mais dinheiro e, como este, em seu estado puro, é indispensável a existência das pessoas, das empresas e das ações. As formas pelas quais ele é obtido, sejam quais forem, já se encontram antecipadamente justificadas. A competitividade em estado puro. A necessidade de capitalização conduz a adotar como regra a necessidade de competir em todos os planos. Disse que as nações necessitam competir entre elas, o que, todavia, é duvidoso, e as empresas certamente competem por um quinhão sempre maior do mercado. Mas a estabilidade de uma empresa pode depender de uma pequena ação desse mercado. A sobrevivência está sempre por um fio. No mundo globalizado, regiões e cidades são chamadas a competir, e diante das regras atuais da produção dos imperativos atuais do consumo, a competitividade se torna também uma regra da convivência entre as pessoas. A necessidade de competir é, aliás, legitimada por uma ideologia largamente aceita e difundida, na medida em que a desobediência às suas regras implica perder posições e até mesmo desaparecer do cenário econômico. Criam-se, desse modo, novos valores em todos os planos, uma nova ética pervasiva e operacional em face dos mecanismos da globalização. Concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável sempre que a batalha entre os agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais exige o respeito a certas regras de convivência pré-estabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale, e desse modo sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. A potência em estado puro. Para exercer a competitividade em estado puro e obter o dinheiro em estado puro, o poder, a potência, deve ser também exercido em estado puro. O uso da força acaba se tornando uma necessidade.
Não há outro telos, outra finalidade que o próprio uso da força, já que ela é indispensável para competir e fazer mais dinheiro. Isso vem acompanhado pela necessidade de responsabilidade perante o outro, a coletividade próxima e a humanidade em geral. Por exemplo, a ideia de que o desemprego é o resultado de um jogo simplório entre formas técnicas e decisões microeconômicas das empresas é uma simplificação originada dessa confusão, como se a nação não devesse solidariedade a cada um dos seus membros. O abandono da ideia de solidariedade está por trás desse entendimento da economia e conduz ao desamparo em que vivemos hoje. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas de nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. Tal medo se espalha e se aprofunda a partir de uma violência difusa, mais estrutural, típica do nosso tempo, cujo entendimento é indispensável para compreender de maneira mais adequada questões como a dívida social e a violência funcional, hoje tão presentes no cotidiano de todos. A perversidade sistêmica. Seja qual for o ângulo pelo qual se examinem as situações características do período atual, a realidade é uma fábrica de perversidade. A fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado generalizado e permanente. Ela atinge 800 milhões de pessoas espalhadas por todos os continentes sem exceção. Quando os progressos da medicina e da informação deviam autorizar uma redução substancial dos problemas de saúde, sabemos que 14 milhões de pessoas morrem todos os anos desde o quinto ano de vida. 2 bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável. Nunca na história houve um tão grande número de deslocados e refugiados. O fenômeno do sem-teto, curiosidade na primeira metade do século XX, hoje é um fato banal, presente em todas as grandes cidades do mundo. O desemprego é algo tornado comum. Ao mesmo tempo, ficou mais difícil do que antes atribuir educação de qualidade e mesmo acabar com o analfabetismo. A pobreza também aumenta. No fim do século XX, havia mais de 600 milhões de pobres do que em 1960, e 1,4 bilhão de pessoas ganham menos do que $1 por dia. Tais números podem ser, na verdade, ampliados, porque ainda que os métodos quantitativos da estatística enganam, ser pobre não é apenas ganhar menos do que uma soma arbitrariamente fixada. Ser pobre é participar de uma situação estrutural, com uma posição relativa inferior dentro da sociedade como um todo, e essa condição se amplia para um número cada vez maior de pessoas. O fato, porém, é que a pobreza, tanto quanto o desemprego, agora são considerados como algo natural, inerente a seu próprio processo. Junto ao desemprego e à pobreza absoluta, registre-se o empobrecimento relativo de camadas cada vez maiores graças à deterioração do valor do trabalho. No México, a parte de trabalho na renda nacional cai de 36% na década de 70 para 23% em 1992. Vivemos num mundo de exclusões, agravadas pela desproteção social, apanágio do modelo neoliberal que é também criador de insegurança. Na verdade, a perversidade deixa de se manifestar por fatos isolados, atribuídos a distorções da personalidade, para se estabelecer como um sistema. A nosso ver, a causa essencial da perversidade sistêmica é a instituição, por lei geral da vida social, da competitividade como regra absoluta, uma competitividade que escorre sobre todo o edifício social. O outro, seja ele empresa, instituição ou indivíduo, aparece como um obstáculo à realização dos fins de cada um e deve ser removido, por isso sendo considerado uma coisa. Decorrem daí a celebração dos egoísmos, o alastramento dos narcisismos, a banalização da guerra de todos contra todos, com a utilização de qualquer que seja o meio para obter o fim colimado. Isso é, competir e, se possível, vencer.
Daí a difusão também generalizada de outro subproduto da competitividade, isso é, a corrupção. Esse sistema de perversidade inclui a morte da política com P maiúsculo, já que a condução do processo político passa a ser atribuído das grandes empresas. Junte-se a isso o processo de conformação da opinião pelas mídias, um dado importante no movimento de alienação trazido com a substituição do debate civilizatório pelo discurso único do mercado. Daí o ensinamento e o aprendizado de comportamentos dos quais estão ausentes objetivos finalísticos e éticos. Assim elaborado, o sistema da perversidade legítima a preeminência de uma ação hegemônica, mas sem responsabilidade, e a instalação sem contrapartida de uma ordem entrópica, com a produção natural de desordem. Para tudo isso, também contribui o estabelecimento do império do consumo, dentro do qual se instalam consumidores mais que perfeitos. Milton Santos, O Espaço do Cidadão, 1988, levados à negligência em relação à cidadania e seu corolário, isso é, o menosprezo quanto à liberdade, cujo culto é substituído pela preocupação com a incolumidade. Esta reacende egoísmos e é um dos fermentos da quebra de solidariedade entre pessoas, classes e regiões. Incluam-se também nessa lista dos processos característicos da instalação do sistema da perversidade a ampliação das desigualdades de todo gênero, interpessoais, de classes, regionais, internacionais. Às antigas desigualdades somam-se novas. Os papéis dominantes legitimados pela ideologia e pela prática da competitividade são a mentira com o nome do segredo da marca, o engodo como nome de marketing, a dissimulação e o cinismo com os nomes de tática e estratégia. É uma situação na qual se produz a glorificação da esperteza, negando a sinceridade, e a glorificação da avareza, negando a generosidade. Desse modo, o caminho fica aberto ao abandono das solidariedades e ao fim da ética, mas também da política. Para o triunfo das novas virtudes pragmáticas, o ideal de democracia plena é substituído pela construção de uma democracia de mercado, na qual a distribuição do poder é tributária da realização dos fins últimos do próprio sistema globalitário. Estas são as razões pelas quais a vida normal de todos os dias está sujeita a uma violência estrutural, que, aliás, é a mãe de todas as outras violências. Da política dos estados à política das empresas. Façamos um regresso muito breve ao começo da história humana, quando o homem em sociedade, relacionando-se diretamente com a natureza, constrói a história. Nesse começo dos tempos, os laços entre território, política, economia, cultura e linguagem eram transparentes. Nas sociedades que os antropólogos europeus e norte-americanos orgulhosamente chamaram de primitivas, a relação entre os setores da vida social também se dava diretamente. Não havia praticamente intermediações. Poder-se-ia considerar que existia uma territorialidade genuína. A economia e a cultura dependiam do território. A linguagem era uma emanação do uso do território pela economia e pela cultura, e a política também estava com ele intimamente relacionada. Havia, por conseguinte, uma territorialidade absoluta no sentido de que, em todas as manifestações essenciais de sua existência, os moradores pertenciam àquilo que lhes pertencia, isto é, o território. Isso criava um sentido de identidade entre as pessoas e o seu espaço geográfico, que lhes atribuía, em função da produção necessária à sobrevivência do grupo, uma noção particular de limites, acarretando paralelamente uma compartimentação do espaço, o que também produzia uma ideia de domínio. Para manter a identidade e os limites, era preciso ter clara essa ideia de domínio de poder. A política do território tinha as mesmas bases que a política da economia, da cultura, da linguagem, formando um conjunto indissociável. Criava-se paralelamente a ideia de comunidade, um contexto limitado no espaço. Sistemas técnicos, sistemas filosóficos. Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas que se foram enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo.
Nos últimos séculos, conhecemos um avanço dos sistemas técnicos até que, no século XVIII, surgem as técnicas das máquinas, que mais tarde vão se incorporar ao solo como próteses, proporcionando ao homem um menor esforço na produção, no transporte e nas comunicações, mudando a face da Terra, alterando as relações entre países e sociedades e indivíduos. As técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos homens e definidas pelas possibilidades que criam, são a marca de cada período da história. A vida assim realizada por meio dessas técnicas é, pois, cada vez menos subordinada ao aleatório e cada vez mais exige dos homens comportamentos previsíveis. Essa previsibilidade de comportamento assegura de alguma maneira uma visão mais racional do mundo e também dos lugares, e conduz a uma organização sociotécnica do trabalho, do território e do fenômeno do poder. Daí o desencantamento progressivo do mundo. No século XVIII aconteceram dois fenômenos extremamente importantes. Um é a produção das técnicas das máquinas que revalorizam o trabalho e o capital, requalificam os territórios, permitem a conquista de novos espaços, abrem horizontes para a humanidade. Esse século marca o reforço do capitalismo e também a entrada em cena do homem como um valor a ser considerado. O nascimento da técnica das máquinas, o reforço da condição técnica na vida social e individual e as novas concepções sobre o homem se corporificam com as ideias filosóficas que se iriam tornar forças da política. Este é um outro dado importante. O século XVIII produziu os enciclopedistas e a Revolução Americana, a Revolução Francesa, respostas políticas às ideias filosóficas. No momento em que o capitalismo também se reforçava se as técnicas houvessem sido entregues inteiramente às mãos capitalistas, sem que, pelo outro lado, surgissem as ideias filosóficas, que também eram ideias morais. O mundo teria se organizado de forma diferente. Se, ao lado desses progressos de técnica a serviço da produção e do capitalismo, não houvesse a progressão das ideias, teríamos tido uma eclosão muito maior do utilitarismo, com uma prática mais avassaladora do lucro e da concorrência. Ao contrário, foi estabelecida a possibilidade de enriquecer moralmente o indivíduo. A mesma ética glorificava o indivíduo responsável e a coletividade responsável. Ambos eram responsáveis. Indivíduo e coletividade eram chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que iria apontar para a busca da democracia por intermédio do Estado Nacional, do Estado do Direito e do Estado Social, e para a produção da cidadania plena, reivindicação que se foi afirmando ao longo desses séculos. Certamente a cidadania nunca chegou a ser plena, mas quase alcançou esse estágio em certos países, durante os chamados 30 anos gloriosos do fim da Segunda Guerra Mundial. E essa quase plenitude era paralela à quase plenitude da democracia. A cidadania plena é um dique contra o capital pleno. Tecnociência, globalização e história sem sentido. A globalização marca um momento de ruptura nesse processo de evolução social e moral que se vinha fazendo nos séculos precedentes. É irônico recordar que o progresso técnico aparecia desde os séculos anteriores como uma condição para realizar essa sonhada globalização com a mais completa humanização da vida no planeta. Finalmente, quando esse progresso técnico alcança um nível superior, a globalização se realiza, mas não a serviço da humanidade. A globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si e, como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada. O período atual tem como uma das bases esse casamento entre ciência e técnica, essa tecnociência cujo uso é condicionado pelo mercado. Por conseguinte, trata-se de uma técnica e de uma ciência seletivas. Como frequentemente a ciência passa a produzir aquilo que interessa ao mercado e não à humanidade em geral, o progresso técnico e científico não é sempre um progresso moral. Pior talvez do que isso, a ausência desse progresso moral e tudo que é feito a partir dessa ausência vai
pesar fortemente sobre o modelo de construção histórica dominante no último quartel do século XX. Essa globalização tem de ser encarada a partir de dois processos paralelos. De um lado, dá-se a produção de uma materialidade, ou seja, das condições materiais que nos cercam e que são a base da produção econômica, dos transportes e das comunicações. De outro, há a produção de novas relações sociais entre países, classes e pessoas. A nova situação, conforme já acentuamos, vai se alicerçar em duas colunas centrais. Uma tem como base o dinheiro e a outra se funda na informação. Dentro de cada país, sobretudo entre os mais pobres, informação e dinheiro mundializados acabam por se impor como algo autônomo em face da sociedade e mesmo da economia, tornando-se um elemento fundamental da produção e, ao mesmo tempo, da geopolítica, isto é, das relações entre países e dentro de cada nação. A informação é centralizada nas mãos de um número extremamente limitado de firmas. Hoje, o essencial do que no mundo se lê, tanto em jornais como em livros, é produzido a partir de meia dúzia de empresas que, na realidade, não transmitem novidades, mas as reescrevem de maneira específica. Apesar de as condições técnicas da informação permitirem que toda a humanidade conheça tudo que o mundo é, acabamos, na realidade, por não sabê-lo, por causa dessa intermediação deformante. O mundo se torna fluido graças à informação, mas também ao dinheiro. Todos os contextos se intrometem e se superpõem, corporificando um contexto global no qual as fronteiras se tornam prosas para o dinheiro e para a informação. Além disso, o território deixa de ter fronteiras rígidas, o que leva ao enfraquecimento e à mudança de natureza dos Estados nacionais. O discurso que ouvimos todos os dias para nos fazer crer que deve haver menos Estado vale-se dessa mencionada porosidade, mas sua base essencial é o fato de que os condutores da globalização necessitam de um Estado flexível aos seus interesses. As privatizações são a mostra de que o capital se tornou devorante, guloso ao extremo, exigindo sempre mais, querendo tudo. Além disso, a instalação desses capitais globalizados supõe que o território se adapte às suas necessidades de fluidez, investindo pesadamente para alterar a geografia das regiões escolhidas. De tal forma, o Estado acaba por ter menos recursos para tudo que é social, sobretudo no caso das privatizações caricatas, como no modelo brasileiro que financia as empresas estrangeiras candidatas à compra do capital social nacional. Não é que o Estado se ausente ou se torne menor. Ele apenas se omite quanto ao interesse das populações e se torna mais forte, mais ágil, mais presente ao serviço da economia dominante. As empresas globais e a morte da política. A política agora é feita no mercado. Só que esse mercado global não existe como ator, mas como ideologia, um símbolo. Os atores são as empresas globais que não têm preocupações éticas nem finalísticas. Dir-se-á que no mundo de competitividade ou se é cada vez mais individualista ou se desaparece. Então a própria lógica de sobrevivência da empresa global sugere que funcione sem nenhum altruísmo. Mas se o Estado não pode ser solidário e a empresa não pode ser altruísta, a sociedade como um todo não tem quem a valha. Agora se fala muito num terceiro setor, em que as empresas privadas assumiriam um trabalho de assistência social antes deferido ao poder público. Caber-lhes-ia, desse modo, escolher quais os beneficiários, privilegiando uma parcela da sociedade e deixando a maior parte de fora. Haveria frações do território e da sociedade a serem deixadas por conta, desde que não convenham o cálculo das firmas. Essa política das empresas equivale à decretação da morte política. A política, por definição, é sempre ampla e supõe uma visão de conjunto. Ela apenas se realiza quando existe a consideração de todos e de tudo. Quem não tem visão de conjunto não chega a ser político. E não há política apenas para os pobres, como não há apenas para os ricos. A eliminação da pobreza é um problema estrutural. Fora daí,
O que se pretende é encontrar formas e proteção a certos pobres e a certos ricos, escolhidos segundo os interesses dos doadores. Mas a política tem de cuidar do conjunto de realidades e do conjunto de relações. Nas condições atuais e de um modo geral, estamos assistindo à não política, isto é, à política feita pelas empresas, sobretudo as maiores. Quando uma grande empresa se instala, chega com suas normas quase todas extremamente rígidas. Como essas normas rígidas são associadas ao uso considerado adequado das técnicas correspondentes, o mundo das normas se adensa porque as técnicas em si mesmas também são normas. Pelo fato de que as técnicas atuais são solidárias, quando uma se impõe, cria-se a necessidade de trazer outras, sem as quais aquela não funciona bem. Cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento, envolve suas próprias regulamentações e, por conseguinte, traz para os lugares novas formas de relacionamento. O mesmo se dá com as empresas. É assim que também se alteram as relações sociais dentro de cada comunidade. Muda a estrutura do emprego, assim como as outras relações econômicas, sociais, culturais e morais dentro de cada lugar, afetando igualmente o orçamento público, tanto na rubrica da receita como no capítulo da despesa. Um pequeno número de grandes empresas que se instala acarreta para a sociedade como um todo um pesado processo de desequilíbrio. Todavia, mediante o discurso oficial, tais empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e são apontadas como credoras de reconhecimento pelos seus aportes de emprego e modernidade. Daí a crença de sua indispensabilidade, fator presente guerra entre os lugares e, em muitos casos, de sua atitude de chantagem distante do poder público, ameaçando ir embora quando não atendidas em seus reclamos. Assim, o poder público passa a ser subordinado, compelido, arrastado. À medida que se impõe esse nexo das grandes empresas, instala-se a semente da ingovernabilidade, já fortemente implantada no Brasil, ainda que sua dimensão não tenha sido adequadamente avaliada. À medida que os institutos encarregados de cuidar do interesse geral são enfraquecidos, com o abandono da noção e da prática da solidariedade, estamos, pelo menos a médio prazo, produzindo as precondições da fragmentação e da desordem, claramente visíveis no país por meio do comportamento dos territórios, isto é, da crise praticamente geral dos estados e dos municípios. Em meio século, 3 definições da pobreza. Os países subdesenvolvidos conheceram pelo menos 3 formas de pobreza e, paralelamente, 3 formas de dívida social, no último meio século. A primeira seria o que ousadamente chamaremos de pobreza incluída, uma pobreza acidental, às vezes residual ou sazonal, produzida em certos momentos do ano. Uma pobreza intersticial e, sobretudo, sem vasos comunicantes. Depois chega uma outra, reconhecida e estudada como uma doença da civilização, então chamada de marginalidade. Tal pobreza era produzida pelo processo econômico da divisão do trabalho internacional ou interna. Admita-se que poderia ser corrigida o que era buscado pelas mãos do governo. E agora chegamos ao terceiro tipo, a pobreza estrutural, que de um ponto de vista moral e político equivale a uma dívida social. Ela é estrutural e não mais local nem mesmo nacional. Torna-se globalizada, presente em toda parte no mundo. Há uma disseminação planetária e uma produção globalizada da pobreza, ainda que esteja mais presente nos países já pobres, mas é também uma produção científica, portanto voluntária da dívida social, para a qual, na maior parte do planeta, não se buscam remédios. A pobreza incluída. Antes, as situações de pobreza podiam ser definidas como reveladoras de uma pobreza acidental, residual, estacional, intersticial, vista como desadaptação local aos processos mais gerais de mudança ou como inadaptação entre condições naturais e condições sociais. Era uma pobreza que se produzia num lugar e não se comunicava a outro lugar. Então, nem a cidade, nem o território, nem a própria sociedade eram exclusiva ou majoritariamente movidos por driving forces,
compreendidas pelo processo de racionalização. A presença das técnicas coladas ao território ou inerentes à vida social era relativamente pouco expressiva, reduzindo assim a eficácia dos processos racionalizadores, porventura vigentes na vida econômica, cultural, social e política. Desse modo, a racionalidade da existência não constituía um dado essencial do processo histórico, limitando-se a alguns aspectos isolados da sociabilidade. A produção da pobreza iria buscar suas causas em outros fatores. Na situação que estamos descrevendo, as soluções ao problema eram privadas, assistencialistas locais, e a pobreza era frequentemente apresentada como um acidente natural ou social. Em um mundo onde o consumo ainda não estava largamente difundido e o dinheiro ainda não constituía um nexo social obrigatório, a pobreza era menos discriminatória. Daí poder-se falar de pobres incluídos. A marginalidade. Nem um segundo momento, a pobreza é identificada como a doença da civilização, cuja produção acompanha o próprio processo econômico. Agora, o consumo se impõe como um dado importante, pois constitui o centro da explicação das diferenças e da percepção das situações. Dois fatores jogam um papel fundamental. Ampliam-se de um lado as possibilidades de circulação e de outro, graças às formas modernas de difusão das inovações, a informação constitui um dado revolucionário nas relações sociais. O radiotransistor era o grande símbolo. A ampliação do consumo ganha, assim, as condições materiais e psicológicas necessárias, dando à pobreza novos conteúdos e novas definições. Além da pobreza absoluta, cria-se e recria-se incessantemente uma pobreza relativa, que leva a classificar os indivíduos pela sua capacidade de consumir e pela forma como o fazem. O estabelecimento de índices de pobreza e miséria utiliza esses componentes. Ainda nesse segundo momento, que coincide com a generalização e o sucesso da ideia de subdesenvolvimento e das teorias destinadas a combatê-lo, os pobres eram chamados de marginais. Para superar tal situação, considerada indesejável, torna-se também generalizada a preocupação dos governos e das sociedades nacionais, por meio de suas elites intelectuais e políticas, com o fenômeno da pobreza, o que leva a uma busca de soluções de Estado para esse problema, considerado grave, mas não insolúvel. O êxito do estado do bem-estar em tantos países da Europa Ocidental e a notícia das preocupações dos países socialistas para com a população em geral funcionavam como inspiração aos países pobres, todos comprometidos, ao menos ideologicamente, com a luta contra a pobreza e suas manifestações, ainda que não lhes fosse possível alcançar a realização do estado de bem-estar. Mesmo em países como o nosso, o poder público é forçado a encontrar fórmulas, saídas, arremedos de solução. Havia uma certa vergonha de não enfrentar a questão. A pobreza estrutural globalizada. O último período no qual nos encontramos revela uma pobreza de novo tipo, uma pobreza estrutural globalizada, resultante de um sistema de ação deliberada. Examinado o processo pelo qual o desemprego é gerado e a remuneração do emprego se torna cada vez pior, ao mesmo tempo que o poder público se retira das tarefas de proteção social, é lícito considerar que a atual divisão administrativa do trabalho e a ausência deliberada do Estado de sua missão social de regulação estejam contribuindo para uma produção científica globalizada e voluntária da pobreza. Agora, ao contrário das duas fases anteriores, trata-se de uma pobreza pervasiva, generalizada, permanente e global. Pode-se, de algum modo, admitir a existência de algo como um planejamento centralizado da pobreza atual, ainda que seus atores sejam muitos. O seu motor essencial é o mesmo dos outros processos definidores de nossa época.
A pobreza atual resulta da convergência de causas que se dão em diversos níveis, existindo como vasos comunicantes e como algo racional, um resultado necessário do presente processo, um fenômeno inevitável, considerado até mesmo um fato natural. Alcançamos assim uma espécie de naturalização da pobreza, que seria politicamente produzida pelos atores globais com a colaboração consciente dos governos nacionais, e contrariamente às situações precedentes, com a convivência de intelectuais contratados ou apenas constatados para legitimar essa naturalização. Nessa última fase, os pobres não são incluídos nem marginais, eles são excluídos. A divisão do trabalho era, até recentemente, algo mais ou menos espontâneo. Agora não. Hoje ela obedece a cânones científicos, por isso a consideramos uma divisão do trabalho administrada, e é movida por um mecanismo que traz consigo a produção das dívidas sociais e a disseminação da pobreza numa escala global. Saímos de uma pobreza para entrar em outra. Deixa-se de ser pobre em um lugar para ser pobre em outro. Nas condições atuais, é uma pobreza quase sem remédio, trazida não apenas pela expansão do desemprego, como também pela redução do valor do trabalho. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, apresentado como o país que tem resolvido um pouco menos mal a questão do desemprego, mas onde o valor médio do salário caiu. E essa queda do desemprego não atinge igualmente toda a população, porque os negros continuam sem emprego em proporção talvez pior do que antes, e as populações de origem latina se encontram na base da escala salarial. Essa produção maciça de pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma das grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora surge, impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável, mas é uma pobreza produzida politicamente pelas empresas e instituições globais. Estas, de um lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas, segmentadas, como é o caso do Banco Mundial, que em diferentes partes do mundo financia programas de atenção aos pobres, querendo passar a impressão de se interessar pelos desvalidos quando, estruturalmente, é o grande produtor da pobreza. Atacam-se funcionalmente manifestações da pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do mundo, e isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos governos nacionais. Vejam então a diferença entre o uso da palavra pobreza e da expressão dívida social nesses 50 anos. Os pobres, isso é, aqueles que são objeto da dívida social, foram já incluídos e depois marginalizados, e acabam por ser o que hoje são, isto é, excluídos. Essa exclusão atual com a produção de dívidas sociais obedece a um processo racional, uma racionalidade sem razão, mas que comanda ações hegemônicas e arrasta as demais ações. Os excluídos são o fruto dessa racionalidade. Por aí se vê que a questão capital é o entendimento do nosso tempo, sem o qual será impossível construir o discurso da liberação. Este, desde que seja simples e veraz, poderá ser a base intelectual da política, e isso é central no mundo de hoje, um mundo no qual nada de importante se faz sem discurso. O papel dos intelectuais. O terrível é que, nesse mundo de hoje, aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais. Não é este um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Tais letrados equivocadamente assimilações intelectuais, ou não pensam para encontrar a verdade, ou, encontrando a verdade, não a dizem. Nesse caso, não se podem encontrar com o futuro, renegando a função principal da intelectualidade, isso é, o casamento permanente com o porvir, por meio da busca incansada da verdade. Assim como o território é hoje um território nacional da economia internacional, a pobreza hoje é a pobreza nacional da ordem internacional. Essa realidade obriga a discutir algumas das soluções propostas para o problema, como, por exemplo,
quando se imagina poder compensar a política neoliberal no plano nacional com a possibilidade de uma política social no plano subnacional. No caso brasileiro, é lamentável que políticos e partidos ditos de esquerda se entreguem a uma política de direita, jogando para um lado a busca de soluções estruturais e limitando-se a propor paliativos, que não são verdadeiramente transformadores da sociedade, porque serão inócuos no médio e a longo prazo. As chamadas políticas públicas, quando existentes, não podem substituir a política social, considerada um elenco coerente com as demais políticas, econômica, territorial, etc. Não se trata, pois, de deixar aos níveis inferiores de governo, municípios, estados, a busca de políticas compensatórias para aliviar as consequências da pobreza, enquanto, ao nível federal, as ações mais dinâmicas estão orientadas cada vez mais para a produção de pobreza. O desejável seria que, a partir de uma visão de conjunto, houvesse redistribuição dos poderes e de recursos entre diversas esferas político-administrativas do poder, assim como uma redistribuição das prerrogativas e tarefas entre as diversas escalas territoriais, até mesmo com a reformulação da federação. Mas, para isso, é necessário haver um projeto nacional, e este não pode ser uma formulação automaticamente derivada do projeto hegemônico e limitativo da globalização atual. Ao contrário, partindo das realidades e das necessidades de cada nação, deve não só entendê-las, como também constituir uma promessa de reformulação da própria ordem mundial. Nas condições atuais, um grande complicador vem do fato de que a globalização é frequentemente considerada uma fatalidade, baseada no exagero, encantamento pelas técnicas de ponta e com negligência quanto ao fator nacional, deixando-se de lado o papel do território utilizado pela sociedade como seu retrato dinâmico. Tal visão do mundo, uma espécie de volta à velha noção de technological fix, uma única tecnologia eficaz, acaba por consagrar a adoção de um ponto de partida fechado e por aceitar como indiscutível e inelutável o reino da necessidade como a morte da esperança e da generosidade. Exclusão e dívida social aparecem como se fossem algo fixo, imutável, indeclinável, quando, como por qualquer outra ordem, pode ser substituída por uma ordem mais humana. O que fazer com a soberania? De que maneira a globalização afeta a soberania das nações, as fronteiras dos países e a governabilidade plena é uma questão que, volta e meia, ocupa os espíritos, seja teoricamente, seja em função dos fatos concretos. Nesse terreno, como em muitos outros, a produção de meias-verdades é infinita e somos frequentemente convocados a repeti-las sem maior análise do problema. Há mesmo quem se arrisque a falar da desterritorialidade, fim das fronteiras, morte do Estado, aos otimistas e pessimistas, os defensores e os acusadores. Tomemos o caso particular do Brasil para discutir mais de perto essa questão. Ainda que nossa realidade aparente a de muitos outros países do planeta, com a globalização, o que temos é um território nacional de economia internacional, isso é, o território continua existindo, as normas públicas que o regem são da alçada nacional, ainda que as forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa. Em outras palavras, a contradição entre o externo e o interno aumentou. Todavia, é o Estado Nacional, em última análise, que detém o monopólio das normas, sem as quais os poderosos fatores externos perdem eficácia. Sem dúvida, a noção de soberania teve de ser revista, em face dos sistemas transgressores de âmbito planetário, cujo exercício violento acentua a porosidade das fronteiras. Estes são, sobretudo, a informação e a finança, cuja fluidez se multiplica graças às maravilhas da técnica contemporânea. Mas é um equívoco pensar que a informação e a finança exercem sempre sua força sem encontrar contrapartida interna. Esta depende de uma vontade política interior capaz de evitar que a influência dos ditos fatores seja absoluta.
Ao contrário do que se repete impunemente, o Estado continua forte e a prova disso é que nem as empresas transnacionais, nem as instituições supranacionais dispõem de força normativa para impor sozinhas, dentro de cada território, sua vontade política ou econômica. Por intermédio de suas normas de produção, de trabalho, de financiamento e de cooperação com outras firmas, as empresas transnacionais arrastam outras empresas e instituições dos lugares onde se instalam, impondo-lhes comportamentos compatíveis com seus interesses. Mas a vida de uma empresa vai além de mero processo técnico de produção e alcança todo o entorno, a começar pelo próprio mercado e incluindo também as infraestruturas geográficas de apoio, sem o que ela não pode ter êxito. É o Estado Nacional que, afinal, regula o mundo financeiro e constrói infraestruturas, atribuindo assim a grandes empresas escolhidas a condição de uma viabilidade. O mesmo pode ser dito das instituições supranacionais, FMI, Banco Mundial, Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio, cujos ditos ou recomendações necessitam de decisões internas a cada país para que tenham eficácia. O Banco Central é frequentemente essa correia de transmissão, situada acima do parlamento entre uma vontade política externa e uma ausência de vontade interior. Por isso, tornou-se corriqueiro entregar a direção desses bancos centrais a personagens mais comprometidos com os postulados ideológicos da finança internacional do que com os interesses concretos das sociedades nacionais. Mas a cessão de soberania não é algo natural, inelutável, automático, pois depende da forma como o governo de cada país decide fazer sua inserção no mundo da chamada globalização. O Estado altera suas regras e feições num jogo combinado de influências externas e realidades internas, mas não há apenas um caminho e esse não é obrigatoriamente o da passividade. Por conseguinte, não é verdade que a globalização impeça a constituição de um projeto nacional. Sem isso, os governos ficam à mercê da exigência externa, por mais descabidas que sejam. Este parece ser o caso do Brasil atual. Cremos, todavia, que sempre é tempo de corrigir os rumos equivocados e, mesmo num mundo globalizado, fazer triunfar os interesses da nação.